Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre acidente do trabalho. Então a primeira coisa em relação ao acidente de trabalho é que a gente não tem que ter como objetivo encontrar um culpado. Não, nosso objetivo é saber como aconteceu o acidente. Então, se a gente tiver isso na cabeça, fica um pouco mais fácil de conseguir as informações. Porque na hora que a gente vira aquele detetive para identificar, você é o culpado, você será demitido, aí tudo vai por água abaixo. Porque as pessoas passam a não lhe dar essa informação. As informações ficam mais difíceis de serem conseguidas. Segunda coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: você não estava lá no horário do acidente, você não sabe como aconteceu. Eu vou dar um exemplo em relação a isso. Imagina, não tem nada a ver com a empresa. Você está andando na rua e vê um acidente de carro. O que muita gente faz? Isso aí foi a moto que ultrapassou o sinal? Não, foi um cara que estava passando. Não, o outro que ultrapassou, passou no verde, passou no amarelo. A gente cria teorias. E na verdade, nada disso pode ter acontecido. Então, a gente, quando vai fazer uma análise de acidente, a gente tem que ser totalmente imparcial. A gente não pode criar uma versão na nossa cabeça antes de buscar os dados. E como é que a gente vai buscar esses dados? Primeiro, conversando com o acidentado e com a testemunha. Isto o mais breve possível. Por quê? Porque às vezes a gente acaba não lembrando bem e acaba inserindo informações na nossa história. Então, por exemplo, a testemunha viu o acidente ali. Só que você só foi entrevistar ela daqui a uma semana. Ela já esqueceu algumas coisas, mas ela ouviu fulano falar isso, outro falar aquilo, ela vai acaba complementando, mesmo que não seja de má fé, e alterando a versão real da história. Então a gente tem que tomar cuidado e fazer isso o mais breve possível. De preferência até fazendo um simulado, conversando com os testemunhas, conversando com o acidentado, e mostra aí como aconteceu. Cuidado quando fizer isso, tá? Já aconteceu algumas vezes nesses simulados, nessa simulação acabar ocorrendo um novo acidente. Então, cuidado. Que outras informações a gente deve ter também? Verificar quais os EPIs que são utilizados naquele serviço, procedimentos, se tem alguma filmagem, se tem o manual da máquina, caso tenha sido ocorrido um acidente numa determinada máquina, e assim vai. Outra coisa que a gente tem que avaliar também, se houver variações no processo. Que tipo de variações? Por exemplo, se houve uma mudança na produção daquele dia. Então, naquele dia se produziu mais do que se produzia normalmente. Ou se houve uma troca de turno, determinado trabalhador que era do segundo passou para o primeiro e foi naquele setor ali. Ou se houve uma mudança no processo. Então, o processo era feito de uma determinada forma, mas naquele dia começou a se pensar fazer de outro jeito e começaram-se os testes e tudo mais. Tudo isso deve ser avaliado. Mas além disso, tem situações que influenciam o comportamento do trabalhador. Por exemplo, imagina que esse trabalhador, está tudo certo lá no posto de trabalho dele, mas houve um falecimento de um amigo dele, ou alguém da família está muito doente, mas ele tem que trabalhar. Isso não vai influenciar na sua forma de agir? Lógico que vai. Questão também do ambiente. Se aquele ambiente é muito quente, muito barulhento, isso influencia também? Lógico que influencia. Questão também do relacionamento. Digamos que esse trabalhador está brigado com o seu colega de lado. Essa situação de ter uma pessoa ao lado que está com um relacionamento ruim vai influenciar na forma de agir? Também vai. Então percebe que tem outras situações além do próprio posto de trabalho. Por fim, o nosso objetivo deve ser encontrar a causa raiz do acidente. Então, não basta chegar lá no final, olha, tem que treinar o trabalhador e sinalizar a área. Tem que pensar um pouco mais, desatenção do trabalhador. Eu odeio quando eu vejo isso em análise de acidente. Foi desatenção do trabalhador. Pode até ter sido, mas eu tenho que saber a causa raiz. Por exemplo, imagina que vazou óleo lá de uma máquina e o trabalhador escorregou. Uma avaliação bem simples, desatenção do trabalhador, ele não viu o óleo. Ok. Mas para um outro trabalhador, para uma pessoa que esteja analisando mais detalhadamente, vai pensar, não, por que está vazando esse óleo? Esse vazamento ocorre sempre? É por falta de prevenção, de correção da máquina, de manutenção preventiva? A máquina é muito antiga? Quais os motivos que fizeram que vazasse o óleo? Percebe que aquele escorregão pode ser um problema de falta de manutenção, falta de investimento no setor da manutenção que não ocorreu nesse ano. Então a gente tem que pensar de forma mais ampla.
Em todo o programa eu falei que eu ia indicar um livro e hoje eu vou indicar o meu livro. Por quê? Porque eu que faço o programa. Brincadeira, porque no meu livro, nesse Segurança do Trabalho, Organizando o Setor Volume 1, ele tem uma parte sobre análise de acidente. Então, deixa eu falar aqui um trechinho dele. Ó. Como comentamos anteriormente, devemos evitar análises simplificadas, como, por exemplo, concluir que o acidente ocorreu por falta de uso do EPI em determinada atividade. Aquilo que ele estava falando, né? Não pode ser só um motivo simples. Geralmente o acidente é multicausal, tem vários motivos. Perdão, vamos continuar. Devemos pensar em questões complementares. Vejamos alguns exemplos. Por que preciso usar EPI? Como posso fazer para eliminar este uso, já que ocorre acidente em função da não aceitação por parte dos trabalhadores? Qual o motivo de não aceitar o uso? Calor, desconforto? Ou EPI dificulta ações do processo? Então começa a pensar de forma mais ampla. Além disso, devemos ter a mente aberta e entender que são raros acidentes, quando analisados detalhadamente, em que a responsabilidade é exclusiva do trabalhador. Além das informações citadas, devemos inserir no relatório as ações que foram tomadas de forma imediata, exemplo, primeiro socorro, sinalização, isolamento da área e ações corretivas que deverão ser adotadas. Essas ações definidas deverão entrar num plano de ação. Então percebe que tem muito mais do que só colocar lá culpa do trabalhador. Espero que tenham gostado. Se gostado, já sabe, né? Curte, compartilha e se inscreve. Toda vez que você coloca inscrever-se, eu fico mais motivado para fazer um novo vídeo. Um abraço e até o próximo programa.